Lição de número 8 do dia 23 de novembro de 2025, que fala sobre emoções e sentimentos. A introdução diz que o homem é essencialmente um ser sentimental, afetivo, volitivo, que pensa, que sente, que deseja, que almeja, que tem sentimentos de alegria, de tristeza, de angústia, de medo, de pavor, muitas vezes raiva, se não souber controlar através do nosso espírito, isso pode se tornar uma raiz de amargura. Mas o homem é um ser afetivo, porque a alma é a sede das nossas emoções. A alma é a sede dos nossos sentimentos. A alma é a sede das nossas tristezas, alegrias, preocupações. E o espírito é a sede do nosso intelecto, é a sede dos nossos neurônios. E a alma constantemente vai transmitir ao nosso cérebro esses sentimentos, os sentimentos de rancor, tristeza, angústia, desejos, transmitem para o nosso espírito. E o nosso espírito, que é a sede do nosso intelecto, vai administrar esses conflitos. E nessa administração, ele vai fazer com que tenhamos uma boa qualidade de vida, né? Porque a Bíblia diz que o crente precisa ter a mente de Cristo, ou seja, uma mente sadia, que consegue administrar esses conflitos. Então, a afetividade, emoções, sentimentos, de forma simples, a afetividade é a nossa capacidade de sentir, de demonstrar emoções. Então, esses processos também envolvem o nosso corpo, porque esses sentimentos transmitem ao nosso corpo. E isso, se não for administrado, o ser humano pode até adquirir enfermidades no seu corpo em decorrência de problemas da alma. Então, a principal diferença da emoção para os nossos sentimentos é que a emoção, muitas vezes, ela é passageira, ela é rápida, tem pouca duração e, às vezes, é intensa, mas é passageira. Agora, o nosso sentimento, ele é mais intenso, o nosso sentimento, ele perdura, sentimento de angústia, sentimento de tristeza, de raiva, e de rancor. Se esse sentimento de rancor não for tratado, pode estacionar aí dentro de nós uma raiz de amargura que vai nos trazer enfermidades e somente sofrimento. Por isso a Bíblia diz: nenhuma raiz de amargura brote nos nossos corações. E a Bíblia também coloca aí o coração como a sede da nossa alma, sede dos nossos sentimentos. Então, os principais afetos que o ser humano tem é a alegria, o medo, raiva, surpresa, nojo, tristeza. E são essas emoções básicas. E quando isso ocorre, nós temos alterações corporais que podem até acelerar o nosso coração e mexer com o nosso corpo. A inveja, a ira, o ódio, como ocorreu com Caim, né, que matou o seu irmão por causa de um culto, por causa de uma ostentação, de uma inveja. E a nossa mente recebe a transmissão desses sentimentos da nossa alma, porque a nossa mente, o nosso espírito, né, é a sede do nosso espírito, os nossos neurônios recebem informações que são transmitidas o tempo todo
dos sentimentos que temos, dos desejos da nossa alma. E a mente, ao receber essa transmissão, vai administrar se cede ou não a esses desejos. A mente pode controlar esses desejos, porque a Bíblia diz que nós devemos ter a mente de Cristo, uma mente que processa os sentimentos de raiva, de tristeza, de dor, de angústia, de preocupação, e ao processar, administra de uma forma que possamos ter o equilíbrio, já que a Bíblia diz que nós não recebemos o espírito de temor, nem de medo, nem de covardia, mas o Espírito Santo é um espírito de equilíbrio. Aonde tem radicalismo, tanto para um lado como para o outro, o Espírito Santo não está aí. O Espírito Santo é um espírito de equilíbrio, moderação, de amor, espírito de amor, de equilíbrio e espírito de temor do Senhor. Por isso a Bíblia diz: seja a vossa equidade, o vosso equilíbrio, a vossa serenidade, conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Então, onde tem um crente equilibrado, perto está o Senhor. Onde tem um crente desequilibrado, longe está o Senhor. E a Bíblia diz: não estejais inquietos, alma inquieta, alma preocupada. Não estejais inquietos por coisa alguma, um sentimento de preocupação, de inquietação. Antes, todas as vossas inquietações, preocupações, sentimentos de dor, de tristeza, de angústia, sejam conhecidas de Deus através da oração, de ações de graça e súplicas. Ou seja, o crente salvo, ele tem um sentimento na sua alma de satisfação. E o segredo da felicidade é estar satisfeito com o que temos. Pessoas consumistas, pessoas insaciáveis, que buscam a felicidade nessas coisas, no poder, buscam no status preencher a sua angústia, mas isso não é possível. Quando nós somos satisfeitos com o que temos, a Bíblia diz: tendo com o que comer e vestir, estejamos satisfeitos e agradecidos. Então, o segredo da verdadeira felicidade é estar no sentimento de satisfação, de agradecimento. Seja um crente agradecido. E não estejais inquietos, preocupados, mas, pelo contrário, seja agradecido e satisfeito com o que o Senhor te deu. E isso acontecendo, também seja a vossa equidade, vossa serenidade, equilíbrio conhecido de todos. Perto está o Senhor. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Ou seja, em meio a uma grande turbulência, uma grande tempestade, a paz de Deus vai nos dar um coração calmo. É a paz de Deus que vai trazer o equilíbrio para a nossa alma. Então, a alma pode se inquietar, mas o espírito está pronto, ou seja, a nossa mente, mente de Cristo, ela pode administrar isso, controlar e trazendo assim uma melhor qualidade de vida para o crente. Então, todas as nossas emoções, todos os nossos desejos, é coisa do ser humano. Não devemos satanizar as coisas, porque Deus nos deu uma mente para administrar, processar e trabalhar com isso para que tenhamos uma qualidade divina, uma qualidade de vida melhor, guiada pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que nos guarda.